Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma ótima terça-feira para todos nós. Estamos hoje iniciando aqui às 7:30 da manhã, neste momento, mais um encontro do nosso Evangelho diário. Momento esse em que todos nós nos reunimos aqui com o nosso coração e o nosso pensamento em Jesus. Meus amados irmãos, este nosso encontro aqui semanal, que nós estamos sempre unidos, é como se estivéssemos em uma grande família, reunidos em volta da mesa, partilhando o pão do Evangelho. Momento em que trocamos todos os nossos sentimentos e emoções com a paz de Jesus e que acolhemos as palavras de esclarecimento para nossa alma. Eu digo, meus irmãos, que a vida, ela não é fácil. Tudo às vezes está correndo bem, de repente acontece algo, a gente supera aquilo, continua vivendo, aí chega outra pedra no caminho, a gente desvia dela, vai tocando a nossa vida, e aí de repente acontece outra coisa, e assim é a vida. A vida, ela é uma sucessão de eventos, eventos para nos educar, momentos para nos fazer crescer internamente. Se vivêssemos só na alegria, se vivêssemos só na felicidade, se vivêssemos só nas coisas boas da vida, será que cresceríamos? Será que iríamos buscar a melhora? Os dias tristes, os momentos difíceis, as pedras no caminho, as provações, são as horas amargas que nos ajudam a crescer espiritualmente. Porque se o mundo fosse só de facilidades, a gente não cresceria espiritualmente. Viveríamos estagnados moralmente. Mas Deus nos concede as provações, os testes, como uma forma de pagarmos o que fizemos de errado, mas também como uma forma de crescer. Crescer para Ele e por Ele. Por isso, meus irmãos, talvez estejamos enfrentando dias difíceis, momentos amargos, e pensemos que é Deus nos concedendo o degrau do crescimento que a nossa alma necessita. E são com essas palavras que hoje eu convido para nós juntos aqui, meus irmãos, darmos continuidade em nossa história. Nós estamos justamente no capítulo 10 do livro Boa Nova e estamos em um momento em que o Cristo está nos ensinando as nuances do perdão. Porque olha que interessante, toda virtude, ela tem nuances, camadas, degraus, digamos assim. Imaginemos uma escada extensa e longa, com muitos degraus. Essa escada, o topo dela é a virtude no seu ápice. É aquele sentimento benevolente vivido no seu ápice, no seu máximo. E lá no final da escada é o início dessa virtude. Por exemplo, o perdão, que é o tema desses próximos dias nossos aqui. O perdoar é uma grande virtude. O primeiro degrau do perdão pode ser o silêncio. Pode ser o não revidar o mal que nos foi feito. Às vezes, subindo mais um pouco, os degraus do perdão,
Às vezes nós chegamos ali em um ponto que a camada, que a nuance do perdão possa ser orar por aqueles que estão nos fazendo mal. Subindo mais um pouco, a gente chega numa camada do perdão, que é o não falar mal daqueles que nos fazem mal, daqueles que nos maldizem. E então percebam que é possível viver o perdão, senti-lo em diversas camadas. O ápice que eu digo do perdão é Jesus. O ápice do perdão é exatamente quando Jesus nos ensina esse perdão ápice, quando ele está lá na cruz e ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não se lembra do mal que a gente fez para ele. Esse é o ápice do perdoar. Talvez estejamos longe ainda desse perdão, vou colocar essa palavra, ágape, que Jesus ensina. Mas talvez a gente já consegue viver ali no primeiro, no segundo, no terceiro degrau do perdão. E está ótimo. O importante é a gente tentar continuar subindo aí essa escada, cada vez mais trabalhando esse perdão em nós. Novamente, o que eu quero afirmar: todos podemos viver o perdão em camadas que o nosso espírito, na sua condição evolutiva, consiga. Mas todos podemos. Por isso, meus irmãos, justamente nesse capítulo 10, Jesus ensina as camadas do perdão. A primeira camada foi o silêncio, que a gente presenciou aqui na história ontem. Tantas pessoas falando mal do Cristo, ele se mantém em silêncio. E hoje a gente verá aqui a segunda camada do perdão, que todos também podemos viver. Jesus, ele mantém o silêncio aqui na história, diante de todos aqueles que estão zombando dele. Mas alguns apóstolos, Filipe, Pedro, André, Levi, que é Mateus, não aguentam isso e vão bater de frente com essas pessoas, com os acusadores do Cristo. Pedro vai discutir com essas pessoas. Levi vai começar a advogar na causa do Cristo. André também está ali no meio e fica aborrecido com toda aquela situação, guardando mágoa, guardando rancor. Filipe também. Filipe começa a ir atrás das pessoas e tirar satisfação. Por que elas estão falando aquilo de Jesus? Começa uma grande discussão. Começa ali, meus irmãos, uma energia de raiva, de mágoa e de rancor. E não foi isso que Jesus estava ensinando para eles. Então Cristo convoca os seus apóstolos e solicita que eles saiam dali imediatamente e retornem para Carfanaum. Sem questionar, os apóstolos obedecem ao Cristo e saem de Nazaré. Durante todo o percurso de Nazaré a Carfanaum, Jesus não diz uma palavra. Mas os apóstolos ficam ali com um burburinho, falando: nossa, por exemplo, olha o que aquela pessoa falou, mas olha o que ele fez, nossa, mas e aquela coisa que ele falou, eu respondi desse jeito. Como se diz, já passou o problema, mas continua voltando no problema. A situação já passou, já resolveu, mas continua voltando e falando mal da situação, mal das pessoas, revivendo tudo aquilo. E claro que Jesus se mantém em silêncio. Só que os apóstolos não aguentam e, passado alguns dias, eles perguntam: mestre, as pessoas estavam te chamando de Satanás.
falando que o Senhor estava do lado de Satanás. As pessoas estavam maldizendo o Senhor, te humilhando, mestre. E o Senhor não falou nada. A gente estava aqui tentando te defender. E o Senhor não falou nada. Nada. Então Cristo, percebendo essa sede dos apóstolos e que era o momento certo de os esclarecer, diz para eles: acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum eu me empenharia em Nazaré. Contudo, eu procurei ensinar que a melhor réplica é sempre o nosso próprio trabalho do esforço útil, quanto nos seja possível. De que serviriam longas discussões públicas? De que serviriam as zombarias? Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros. Aqui Jesus ensina a segunda camada do perdão, que todos podemos aplicar, eu acho que na nossa vida. Isso foi há 2000 anos atrás, mas em pleno fim de 2024 a gente consegue também viver isso. Diante daquele monte de pessoas inventando mentiras, discutindo, jogando palavras para querer uma discussão de volta. A segunda camada do perdão é se retirar da situação. Se retirar. Jesus diz: a gente não pode colher uvas em meio a espinheiros. Por outras palavras, a gente, numa hora de discussão, com palavras, coração que está cheio de espinho ali diante da gente, qualquer coisa que falarmos vai ser pior às vezes. Então, se retirar daquela situação, humildemente. Às vezes é melhor se afastar, sim, meus irmãos. Porque permanecer ali iria piorar as coisas. Então Jesus se afasta. A segunda camada do perdão é que há situações na vida, há momentos que a gente precisa se afastar um pouco. Precisa de um tempo para os ânimos que estão exaltados acalmarem. Para os nervos que estão à flor da pele serenar. Às vezes a gente precisa se afastar, dar um tempo, para que aquele coração que está com tanta raiva refletir o que ele está fazendo. Para aquela pessoa que está com tanto ódio no coração, refletir o que ela está falando. Às vezes é preciso se afastar. Tempo. O perdão também é, humildemente, se afastar. E não ter o orgulho de querer deixar a última palavra. Jesus coloca: do que adianta as discussões? Onde levariam as zombarias? A melhor resposta, a melhor réplica para toda palavra maldosa destinada a nós é o trabalho no bem. É a face do bem. E eu tenho certeza que todos nós hoje, nesta terça-feira, podemos também viver essa camada do perdão. Às vezes nos afastar de alguns lugares, dar um tempo de algumas pessoas, para evitar discussão, para evitar briga, para evitar esse rancor que só aumenta. Não quer dizer que será para sempre, mas é o tempo de tudo se tranquilizar e não ter mais terreno fértil para ódio, para briga, para discussão.
Só que tem um detalhe em toda essa história aqui. Um dos apóstolos, ouvindo isso, Filipe, diz a Jesus que tudo bem, ele entende o que o mestre está dizendo, mas como que a gente então reage diante das pessoas que falam mal da gente? O que fazer diante daqueles que gostam de falar mal de nós? E amanhã, na quarta-feira, eu convido a todos para descobrirmos essa grande resposta do Cristo, que também é um ensinamento para todos nós. Hoje, eu deixo um grande abraço fraterno e encerro aqui o nosso evangelho desta terça-feira com o nosso coração em paz. Meus amados irmãos, é com muita alegria que a gente dividiu esse momento, esse instante que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, proporciona para todos nós. Então eu deixo um grande abraço fraterno, um grande dia abençoado para todos nós. Com a paz de Deus, nos encontramos amanhã. Que assim seja.